É difícil porque não está mais havendo nas casas a educação religiosa. A educação religiosa não é obrigação da igreja. A igreja é apenas uma extensão da educação religiosa que é aplicada nas casas. Paulo, ele disse que é o dever, a obrigação das mães orientarem as suas filhas mais jovens. E o que é que Paulo diz lá em Tito, capítulo 2, versos de número 4 e 5? Diz assim: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem a seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ou seja, como é que as mães ensinavam isso? Vivendo isso. Uma vez que elas não vivem por esses princípios da palavra, elas também não conseguem ensinar. Além disso, é muito difícil também, porque muitas mulheres fazem uma leitura feminista da Bíblia. Elas ensinam as mulheres a competirem com os homens. Sendo assim, aquelas que dizem que são cristãs e que vivem pelos ensinamentos práticos da palavra, elas ignoram aquilo que Paulo ensinou, porque elas entendem que uma submissão seria basicamente um rebaixamento de uma mulher perante um homem. A mulher seria uma espécie de serviçal, quando na verdade o apóstolo Paulo está orientando as mães a ensinarem as suas filhas a amarem os seus maridos na prática. Como é que uma moça aprende a amar o seu marido e aos seus filhos e a sua casa? Observando a sua mãe, como é que ela se comporta dentro do matrimônio, como é que ela cuida da sua família, como é que ela cuida do seu esposo, como é que ela dirige a sua casa. É assim que uma moça mais nova aprende na prática como se sujeitar a um homem de Deus. A submissão se torna cada vez mais difícil quando a compreensão acerca desse assunto é incompreendido. E uma vez que esse assunto é incompreendido, as convicções contrárias a esse assunto se tornam em aplicações também equivocadas. Ou seja, uma mãe que compreende mal acerca da submissão, ela tende então a ensinar a sua filha de modo errado. Uma vez que ela ensina a sua filha de modo errado, a sua filha cresce competindo com os homens. Então ela perde aquilo que há de mais especial nela, que é a sua essência feminina. E uma vez que ela perde a sua essência feminina, ela fica difícil se encontrar. E ela não sabe para onde ir e ela não tem um ponto de referência. Porque o ponto de referência para que ela entenda o que significa submissão é a sua própria mãe. Como a Bíblia diz que ela deve orientar as mais novas a amarem os seus maridos. A dica, então, é entender de forma correta o que significa submissão. O nome por si só carrega o seu significado. Colocar-se sob uma missão. A mulher se coloca sob a missão do seu marido para alcançar um objetivo. Deus, quando quis que Adão executasse uma missão, o que ele fez? Ele criou uma mulher e a colocou debaixo dos seus braços para esse fim, para esse objetivo. Então, submissão significa se colocar sob a missão. E é impossível o homem conseguir ter sucesso na sua vida sem o companheirismo da sua mulher, que se coloca lado a lado com ele para esse fim. Então, entendendo isso, já é parte da solução do problema. Uma outra dica é: seja feminina. A mulher, ela não tem por natureza objetivo de querer competir com o homem, ela só quer ser cuidada. Uma outra dica, então, é: não compita com os homens. A mulher não foi feita para competir com os homens. As mulheres foram criadas para complementar a vida de um homem. Por isso que nós defendemos a perspectiva complementarista. Ninguém é maior do que ninguém, mas um complementa o outro. Sendo assim, seja feminina acima de tudo, porque a feminilidade, ela realça a masculinidade do homem. Uma vez que o homem ele ativa a sua masculinidade, ele protege, ele cuida, ele ama e se sacrifica pela mulher que ele ama. Então, quanto mais feminina a mulher for, mais ela será amada, cuidada, zelada e a missão será realizada pelos dois.